Seguindo agora de volta para as ruas da capital paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou sobre o aumento de mortes por policiais militares em serviço. A Soraya Lawande tem mais informações a respeito dessa manifestação do governador. Pois bem, Lívia, quem acompanha o Jornal da Manhã deve se lembrar que no começo da semana a gente trouxe informações da Secretaria de Segurança Pública em relação ao número de pessoas mortas por policiais militares em serviço aqui no estado de São Paulo, que disparou nesses primeiros 3 meses do ano de 2024. Foram 179 casos nesses primeiros 3 meses, agora de 2024, contra 75 no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Foi a maior proporção de mortes em ações da PM no estado desde 2020. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou esse aumento do número em 138%. Comentou ao jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, o dado foi considerado alarmante pelo ouvidor da PM, Cláudio Aparecido da Silva. Então, em resposta ao jornal, o governador disse ser óbvia a preocupação deles em relação a esse aumento, do número de pessoas que foram mortas por policiais militares. Ele diz que não quer morte por intervenção policial, bom seria se não tivesse nenhuma. Segundo Tarcísio de Freitas, o que acontece é que não pode haver também o confronto. Esse aumento ocorre em meio à Operação Verão, realizada pela PM no litoral paulista, que teve 56 mortes de dezembro de 2023 até o dia 1º de abril agora deste ano, que foi quando encerrou a Operação Verão. Tarcísio, ainda à Folha de São Paulo, diz: não vamos tolerar desvios de conduta. Toda vez que é registrado um excesso, isso é registrado e esses profissionais estão sendo severamente punidos. A gente tem uma polícia extremamente profissional e não vai permitir que a conduta dos poucos maus policiais interfira na imagem da instituição como um todo. Foi o que Tarcísio disse. E ele ainda reitera que a polícia tem o respaldo do governo para combater a agressão injusta e indevida. Não queremos o confronto, ele diz novamente, mas que se esse confronto acontecer, a polícia, segundo ele, naturalmente está autorizada a usar a força, como não poderia deixar de ser. Foram então, portanto, as declarações de Tarcísio de Freitas ao jornal Folha de São Paulo. Muito obrigada pelas informações. Soraya Lawande, bom trabalho para você. Deixa eu chamar aqui no telão os nossos comentaristas para falar um pouquinho sobre isso. Começando com você, Amanda. De fato, ninguém quer que ninguém morra por intervenção policial, disse Tarcísio de Freitas. Mas, de fato, se a gente está tendo um aumento de quase 140%, alguma coisa ou várias coisas estão erradas nessas abordagens, nessas operações. Na sua opinião, onde que o Estado está errando mais nesse trabalho? Olívia, o Estado parece fomentar e até acobertar e, de uma forma, encorajar esse tipo de conduta dos policiais, que é uma conduta, uma abordagem muito mais violenta, sim. Para a gente colocar esses números em perspectiva, quando você fala de aumento de 138% no primeiro trimestre, isso significa que basicamente 2 pessoas morreram por dia em intervenções policiais, durante operações policiais. Não é pouca coisa, quase 140% de aumento. Algo está acontecendo de errado. Os policiais estão, de alguma forma, se sentindo incentivados, talvez por omissão ou talvez por encorajamento do próprio Estado, para que ajam de forma mais violenta contra suspeitos, contra criminosos, não interessa. O fato é que a gente não tem pena de morte no Brasil. O legal, legal no estrito senso da lei, é que essas pessoas fossem abordadas, se forem pegas em algum ato em flagrante ou alguma suspeita grave, forem presas, e aí isso passa por todo o ordenamento jurídico, pelo escrutínio da lei, e a lei, a justiça, é que vai decidir se essas pessoas serão julgadas, encarceradas ou que tipo de punição elas terão. Agora, quando a força policial se incumbe dessa tarefa, que é uma tarefa, em muitos casos, de extermínio, como houve nas operações de Escudo e Verão da Baixada Santista, imagina 60 mortos em apenas alguns meses do ano numa operação, com muitos relatos de tortura, de pessoas com debilidades físicas que foram torturadas, ou cegas, ou com uso de muletas, que foram torturadas e mortas por policiais sem antecedentes criminais na frente dos seus parentes, seus familiares, seus amigos. Isso não encontra respaldo na lei. Isso
acontece à margem da lei. E quando parlamentares, quando críticos procuraram o Tribunal Penal Internacional em Haia para denunciar o governador, para denunciar o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, foram recebidas com um tom debochado do governador quando ele disse que ele não está nem aí, que essas pessoas podem ir à ONU, à Liga da Justiça, ao raio que o parta, que ele não está nem aí. Não, tem que estar aí sim, porque todos eles têm que cumprir a lei, estão subordinados à lei. Então, obviamente, há um aumento de violência policial no estado de São Paulo, e isso não acontece, por acaso, nem à revelia das autoridades. Isso acontece muitas vezes com respaldo, encorajada pelas autoridades. Tanto é que há mudança na cúpula da PM, há uma troca de posições e, certamente, há uma troca de filosofia e de ideologia no emprego da violência por parte da Polícia Militar no estado de São Paulo. Pois é, existe uma forma desse número baixar a zero, que é o quê? Que é a polícia parar de fazer o seu trabalho. Se a polícia parar de fazer o seu trabalho, não vai haver mais mortes em confrontos com criminosos. Só que aí o crime organizado vai dominar de vez. Mortes, assassinatos, roubos, furtos, sequestros. O país, o mundo e o estado de São Paulo, naturalmente, vai virar um caos. Nós precisamos de ter as polícias militares atuando, sim, de uma forma ostensiva e efetiva. No caso do estado de São Paulo, você vê claramente, através da Operação Verão, Operação Escudo, que a Polícia Militar tem ido onde está o crime organizado. E é natural que em confrontos envolvendo policiais e bandidos haja o número de mortes. Ninguém quer um número de mortes maior, é evidente. Mas todos nós queremos segurança pública para a sociedade e não viver com o medo que, infelizmente, a sociedade paulista e brasileira é obrigada a viver hoje.